Bom dia, hoje nós estamos aqui para mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia. Hoje nossa aula vai ser feita pelo Dr. Juliano Duarte, moderado pelo professor Cássio, e é mais uma das aulas que está acontecendo agora no mês de outubro, falando sobre o câncer de mama e várias abordagens, né, sobre o câncer de mama, que é um tema super importante e muito, muito importante também no CAISM, no nosso departamento, por tudo que ele significa, né? Então, outubro é um mês especial para todos nós. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui na sala, de todos que estão assistindo a apresentação, agradecer a presença do professor Luiz Otávio Sarian, da professora Júlia, que são os nossos professores da mastologia. E hoje é um dia especial, né? Hoje é o dia do professor, então parabéns a todos os professores que estão aqui hoje, nessa nossa missão de continuar sempre ensinando e fazendo o melhor possível para que todos nesse país tenham as melhores condições. Professor Juliano, professor Cássio, agora a palavra é de vocês, fiquem à vontade. Parabéns a todos os professores, obrigado, Fernanda, pela palavra. Juliano, é um prazer tê-lo aqui conosco. O Dr. Juliano, para quem ainda não o conhece, é professor doutor pelo nosso programa de pós-graduação. Ele é médico assistente da nossa divisão de mastologia, de oncologia ginecológica e mastologia, um dos responsáveis também pelas cirurgias reconstrutivas no nosso serviço. Tem larga experiência, é meu contemporâneo do professor Dr. Fabrício, que nos prestigiou na semana passada, aqui na sequência das nossas palestras do Outubro Rosa. Juliano, é um prazer muito grande, meu amigo, recebê-lo aqui conosco e a sala é sua. Obrigado, Cássio, obrigado pela apresentação e da doutora Fernanda. Queria primeiramente dar os parabéns a vocês, professores, e agradecer muitos professores meus que estão presentes assistindo essa apresentação, tudo o que fizeram em relação à minha formação aqui no CAISM, principalmente nesse ano, que eu completo 20 anos que estou aqui no departamento de tocoginecologia. E isso é uma satisfação tremenda para mim, participar dessa reunião no departamento. Também queria agradecer em relação ao tema que escolheram para eu falar, que é sobre a evolução da abordagem axilar do câncer de mama. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Enquanto o Dr. Juliano compartilha a tela, só lembrar a todos que todas as interações serão feitas pelo chat. Então, perguntas, dúvidas, comentários, por favor, coloquem no chat. Obrigado. Acho que todos estão vendo a minha tela. A evolução da abordagem axilar no tratamento do câncer de mama é o tema que me propuseram. Eu fiquei feliz em ter recebido esse tema por falar nesse Outubro Rosa, porque é um tema que estudo bastante e é um tema que está em grande evolução no tratamento e na abordagem do câncer de mama. Começando a minha apresentação, eu queria pontuar que, falando em evolução da abordagem axilar, a gente tem que falar o passado, o que a gente tem no presente e o que virá para o futuro em relação a essa abordagem da axila. E para isso, eu construí essa apresentação baseada numa linha do tempo, onde alguns eventos foram ocorrendo ao longo do tempo, alguns estudos foram feitos em relação à abordagem axilar, e vai ser colocado nessa linha do tempo durante toda a minha apresentação para mostrar da onde a gente estava, para onde a gente chegou hoje e qual que é o futuro da realização da abordagem da axila. Começando nessa linha do tempo, a gente vê que em 1894 foi o primeiro relato em relação não só à cirurgia da axila, né, da abordagem axilar, mas na abordagem do tratamento do câncer de mama, onde foi descrita a mastectomia radical a Halsted. Por esse autor, William Stuart Halsted, considerado o pai da mastologia, ele descreveu a cirurgia no qual a ressecção da mama seria feita em bloco, com os músculos peitorais
bem como os linfonodos axilares. Nesse momento, já se sabia da importância da abordagem da axila no câncer de mama. E por que dessa importância? Voltando um pouco na fisiologia e na anatomia do sistema linfático da mama, percebe-se que a drenagem linfática da mama, ela se dá através de um plexo de Sapei, no qual os linfáticos vão até a região central da mama e migram em 97% das vezes, é drenada essa linfa para a axila, e em 3% das vezes para a cadeia mamária interna. E a gente sabe também, na época não se sabia, que os carcinomas de mama normalmente têm uma disseminação sistêmica a partir das vias linfáticas e muito menor, né, através das vias hematológicas, da via sanguínea. Isso faz com que mostre a importância da avaliação da axila no tratamento do câncer de mama. Desde essa época já se sabia disso. Um outro fato que aconteceu na história foi que, em 1955, um estudioso chamado Berg descreveu os níveis de axila. Esses níveis de axila, eles são, até hoje, utilizados pela gente na hora da cirurgia, e eles são subdivididos em linfonodos que estão lateralmente ao músculo peitoral menor, chamado de nível 1, os que estão sobre o peitoral menor, chamado de nível 2, e os que estão medialmente ao peitoral menor, chamado de nível 3, de Berg. Até hoje, essa classificação de Berg é utilizada, e existe uma importância grande nessa descrição, porque hoje nós sabemos, e na época ele também já imaginava, que o câncer de mama frequentemente se dissemina mais para o nível 1, vocês veem aqui 54% das vezes para o nível 1, depois nível 1 e nível 2, e por último o nível 3 da axila. Então é muito raro haver comprometimento do nível 3 da axila sem ter comprometimento do nível 1 e 2, mostrando uma tendência a uma rota de metástase na axila. Iniciando no nível 1, depois nível 2 e depois nível 3. E a partir daí, né, disseminando sistemicamente. Por muitos anos, essa foi a abordagem axilar que se realizava para o câncer de mama, ou seja, a linfadenectomia axilar, ressecando esses 3 níveis de axila. E o objetivo nessa época era tratamento dessa axila. E até muitos colegas aí que já viveram essa época lembram que quanto mais linfonodo se ressecava, melhor era o cirurgião. E então definia-se o tratamento melhor quanto mais cirurgia, quanto mais agressão na axila era realizada. Mas avaliando a complexidade da anatomia da cirúrgica da axila, como vocês veem nessa foto, que tem inúmeros nervos, vasos, isso aqui é uma foto de uma linfadenectomia após a realização da cirurgia axilar. Nervos, vasos, músculos, e também lembrando da função do sistema linfático, que seria basicamente a drenagem da linfa e uma seção de proteção no qual defende o órgão de alguma agressão, alguma infecção e até do câncer, a gente pode imaginar que essa cirurgia traz inúmeras complicações, a linfadenectomia axilar. E aqui eu cito essas complicações da axilectomia, nos quais existem as inespecíficas inerentes a todas as cirurgias, que são infecções, dor aguda, dor crônica, hemorragia, necrose da pele da região, e as complicações específicas da axila, no caso o linfedema, o seroma, a atrofia dos peitorais, restrição do movimento do ombro, escápula alada, alterações de sensibilidades. Dessas complicações, posso dizer a que mais preocupa e que mais incomoda o paciente é o linfedema. O linfedema é uma complicação da axilectomia que ocorre de 20% a 40% das vezes. Aqui no nosso serviço, eu conversei com a Marcela, nossa fisioterapeuta, ontem,
Ela falou que a taxa é 23% de linfedema, que vai de graus variados, você vê em a primeira foto um linfedema leve até linfedemas extremos. Esse linfedema atrapalha muito a qualidade de vida da paciente. Portanto, a gente precisa de alguma maneira evitar que a cirurgia axilar seja feita com essa agressão para evitar essa principal complicação que é o linfedema. E a primeira tentativa de redução da cirurgia axilar foi feita em 1977, quando foi publicado um estudo chamado NSBP-B04. Esse estudo ele foi realizado de 1971 a 74, feito por um grupo americano chamado National Surgical Advancing Breast and Bone Project, que atualmente faz inúmeros estudos em câncer de mama. Vocês vão ver na minha apresentação, eu vou citar vários NSABPs aí. E o estudo propôs o seguinte desenho. Eles pegavam pacientes que tinham axila clinicamente negativa e pacientes que eram axila clinicamente positiva. E fizeram uma randomização para fazer a mastectomia radical, que era o padrão da época, ou seja, ressecando os linfonodos axilares. Um outro grupo, só a mastectomia, sem a realização da ressecção linfonodal. E um outro grupo, mastectomia mais radioterapia. Nos pacientes clinicamente positivas, faziam a mastectomia radical ou mastectomia sem a abordagem axilar com radioterapia. E o que mostrou os dados desses estudos que foram publicados só os primeiros em 77? Eu tenho aqui um gráfico de 25 anos de acompanhamento do NSBP-B04. O que ele mostrou? No primeiro gráfico aqui, a gente vê a sobrevida livre de doença e no segundo, sobrevida global. Nota-se que as pacientes com linfonodos negativos, que estão nas curvas superiores, elas tinham uma melhor sobrevida do que as pacientes que tinham linfonodos positivos. Entretanto, dentre os grupos de tratamento, fazer a mastectomia radical, fazer a mastectomia total, mais irradiação, ou só a mastectomia total, sem a necessidade de esvaziamento axilar, não houve diferença entre os grupos. As curvas se sobrepõem, dá para perceber aqui. Isso após 25 anos. Esse estudo pôde trazer alguns conhecimentos na época e até hoje a gente utiliza como conhecimento que, primeiro, as pacientes com axila positiva têm pior prognóstico do que as pacientes com axila negativa. Vocês lembram do gráfico anterior. A palpação, que é o que utilizava-se na época, é um exame que tem altas taxas de falso negativo, que chega a 40%. Nas pacientes que fizeram esvaziamento axilar e que tinham axila negativa à palpação, achou-se 40% de doença ainda nessa axila. Um outro fato é o quê? Como foi um estudo randomizado e os grupos foram muito homogêneos, os pacientes no grupo que esvaziaram a axila, a gente conseguiu ver essa taxa de comprometimento axilar e também pode extrapolar esses valores para o grupo que não fez esvaziamento axilar. No grupo que não fez esvaziamento axilar, apenas 18% das pacientes tinham recorrência na axila, voltava a doença na axila. Ou seja, dos 40% que é estimado, 18% só tem uma evolução. Isso mostra que a maioria dos linfonodos comprometidos, eles não evoluem. Aí já vem o dado da tal da proteção que a axila causa. Os linfonodos, talvez, com o mecanismo intrínseco deles, pode bloquear o desenvolvimento da doença local. E que a cirurgia na axilar não mudava a sobrevida. Entretanto, essas taxas de 18% na época de recorrência, que você precisava reoperar os pacientes, foi considerada uma taxa alta. E o esvaziamento axilar continuou sendo realizado nas pacientes. Outros fatos que foram importantes na determinação da abordagem axilar foi que na década de 70 houve o surgimento das terapias sistêmicas, tanto a quimioterapia, que é a partir de 1973, quanto a hormonioterapia, a partir de 1977. Essas terapias, elas agregaram em dois sentidos. Primeiro,
elas tratavam também. Até então, nós tínhamos só cirurgia e radioterapia. Hoje nós temos um maior arsenal de tratamento, que trata tanto sistemicamente, ou seja, todas as células cancerígenas que possam estar disseminadas pelo paciente, também, né, o tratamento dos linfonodos axilares. E hoje a gente sabe, através de estudos no quais pacientes têm linfonodos positivos, fazem uma quimioterapia, que em torno de 40% a 50% das pacientes, a quimioterapia trata e desaparece com essa doença. Além do tratamento, o impacto, né, do papel da quimioterapia e hormonioterapia na abordagem axilar vem no sentido prognóstico. Por quê? No passado, o que se utilizava para determinar a necessidade de tratamentos adjuvantes, como radioterapia, quimioterapia, era simplesmente a presença ou não de linfonodos axilares. No presente, com a evolução do tratamento do câncer de mama e um conhecimento maior da doença, hoje a gente utiliza outros fatores prognósticos para determinar a necessidade desses tratamentos adjuvantes, como a quimioterapia, a radioterapia. São eles, além dos linfonodos, a idade, o tamanho do tumor, o grau do tumor, tipo histológico, receptores, o HER2, o KI67 e plataformas genéticas que nos dão o risco de recorrência dessa paciente. Isso faz com que a gente, hoje em dia, na hora da determinação do tratamento adjuvante com quimioterapia, a gente possa selecionar melhor as pacientes e não fazer quimioterapia para todo mundo, né? Como no passado, todo mundo que tinha axila positiva fazia quimioterapia. Hoje, existe a possibilidade, por exemplo, de fazer um teste genético, MammaPrint. Se a paciente tiver uma doença axilar pequena e for um tumor luminal, talvez não precise mais. Por outro lado, pacientes com tumores triplo negativos, independente do status axilar positivo ou negativo, a gente sabe que é um tumor de ruim prognóstico e as terapias com quimioterapia adjuvante, elas são indicadas na maioria das vezes. Outro detalhe que eu queria colocar na minha apresentação, em relação ao prognóstico, é a questão do avanço da doença. Aqui eu tenho um dado do estadiamento da axila para ver como é importante hoje em dia a gente saber o status da axila, e tanto que é incluído no estadiamento da doença, como N0 sem doença, quando a pessoa tem um linfonodo com células tumorais isoladas, ela tem uma quantidade de células no linfonodo menor que 0,2, chamamos de micrometástase, o que vai de 0,2 a 2 milímetros, e a partir de 2 milímetros, macrometástases. E as macrometástases, elas são categorizadas dependendo da quantidade de linfonodo comprometido. E isso está no estadiamento, não é à toa. Por quê? Aqui vocês veem um gráfico que quanto mais comprometimento na axila, pior é o prognóstico do paciente. Vendo esse gráfico, 1 a 3 linfonodos, 4 a 10, maior que 10 linfonodos, seria que as curvas de sobrevida diminuem muito. Portanto, o status da axila é um fator prognóstico isolado importante no câncer de mama, e isso já foi definido há muito tempo. E quanto mais doença axilar, mais risco de mortalidade no futuro para essa paciente, porque a presença de linfonodos, ela determina uma possibilidade grande de uma disseminação sistêmica da doença. Um outro fato que veio impactar bastante na evolução da abordagem axilar foi a introdução do rastreamento mamográfico, que a partir dos anos 80 começou a ser aplicado, e esse rastreamento fez com que um número muito grande de pessoas começassem a fazer a mamografia. Vocês veem aqui um gráfico dos Estados Unidos, com aumento progressivo na porcentagem de pacientes que foram fazendo screening mamográfico, e o screening mamográfico gera uma redução, né, das pacientes que têm tumores em estágios avançados, e um aumento, como vocês podem ver nesse gráfico azul, em paciente em estágios iniciais de câncer de mama. E o estágio inicial do câncer de mama é importante porque existe uma correlação direta entre o tamanho do tumor e o acometimento axilar.
Nesse trabalho, eles viram que a maioria das pacientes nos estágios T1 ou T2 não tinham comprometimento axilar. E esse comprometimento axilar, ele é progressivo a partir do momento que cresce o tamanho do tumor. Não fazia muito sentido, então, a gente fazer um esvaziamento axilar numa paciente que tinha um tumor muito pequeno, que é o T1A, que é um tumor menor que 5 milímetros, que a chance de não ter linfonodo comprometido era muito grande. E a morbidade da axilectomia também. E aí veio o linfonodo sentinela, que em 1992 começou a ser introduzido no câncer de mama. Eu vejo isso aqui como uma mudança de status em relação à abordagem axilar. Notem que, por 100 anos, o que foi feito para a abordagem axilar era a axilectomia. E a partir do linfonodo sentinela, foi um divisor de águas em relação ao que podemos fazer hoje para a abordagem dessa axila na paciente com câncer de mama. O conceito de linfonodo sentinela vem de câncer de pênis. Em 1977, esse autor chamado Cabanas definiu que é o primeiro linfonodo a receber a drenagem linfática na área que contém o tumor primário. Como consiste essa técnica? Injeta-se na mama ou um marcador corante ou um radiofármaco, ele migra através dos vasos linfáticos e marca o primeiro linfonodo a receber essa drenagem linfática. Aqui vocês podem ver um linfonodo azul corado, esse linfonodo é ressecado, e nos estudos iniciais de validação do linfonodo sentinela, mostrou-se em vários trabalhos que, independente do radiofármaco ou do azul utilizado na técnica, a taxa de identificação do linfonodo sentinela é alta, sendo maior que 93% na maioria dos estudos. E também nesses estudos de validação do linfonodo sentinela, mostrou-se que o linfonodo sentinela tem uma acurácia altíssima em predizer o status da axila nas pacientes que têm axila clinicamente negativa. Entretanto, o linfonodo sentinela também falha. E essas taxas de falha, de falso negativo, giram em torno de 10%. Ou seja, eu tiro o linfonodo sentinela, falo que ele não tem nada, mas ficou doença nessa axila. E isso acontece porque a principal teoria é essa. Os tumores eles vão aglomerando nesse linfonodo. Quando eu injeto um radiofármaco, esse radiofármaco migra, pula o linfonodo comprometido e marca um outro linfonodo não comprometido. Esse outro linfonodo é ressecado e fala que é negativo e na axila fica doença axilar. Isso acontece em torno de 10%. Essa taxa de 10%, em torno disso, ela foi considerada uma taxa aceitável no meio científico e começou-se a usar a técnica do linfonodo sentinela para pacientes com tumores iniciais e axila clinicamente negativa. Posteriormente, estudos randomizados foram feitos comparando se isso era seguro, essa taxa de 10%, qual era o resultado final. E aqui um outro NSABP, que é o B32, mostrando essas curvas, comparando a sobrevida global de pacientes com tumores iniciais, axila negativa, que foram submetidas a linfonodo sentinela apenas, que é a curva tracejada, e linfonodo sentinela mais esvaziamento axilar, mostrando não diferença em sobrevida. Isso consolidou essa técnica como uma técnica segura. E um outro detalhe, as taxas de recorrências axilares nas pacientes que têm linfonodo sentinela eram muito baixas, em torno de 0,7%, sem diferença estatística para as pacientes que realizaram a cirurgia axilar. Note que no NSABP, os B04, chegava a 18%, agora a gente já está com 0,7%, né? Se a gente imaginar que em 10% das pacientes tem doença, acontece alguma coisa ali naquela axila que essa doença não progride na axila, ou por uma ação local do linfonodo, ou pelo tratamento sistêmico que é implicado, ou radioterapia que é aplicada depois. Também aventou-se a hipótese se essa técnica do linfonodo sentinela ela podia ser realizada em pacientes que
tinham indicação de quimioterapia neoadjuvante. Foram feitos alguns estudos mostrando uma taxa de identificação um pouco menor daquelas que faziam cirurgia primária, mas também taxas de identificação aceitáveis e taxas de falsos negativos próximas àquelas 10% que aconteciam na cirurgia primária. Portanto, o linfonodo sentinela ele é possível nas pacientes que fazem cirurgia ou quimioterapia primária que apresentam linfonodos inicialmente clinicamente negativos. Portanto, o conceito nessa época era, quando o linfonodo sentinela era negativo, só o linfonodo sentinela. Caso fosse positivo, procedia-se a linfadenectomia axilar. Mas, na maioria das vezes, o linfonodo sentinela eram os únicos linfonodos comprometidos. Então, veio a seguinte questão: é necessário a linfadenectomia axilar sempre em linfonodos positivos? E voltando aqui à nossa linha do tempo, de 2010 a 2014, apareceram alguns estudos tentando questionar ou responder essa questão que eu acabei de fazer. São eles o Z011, o IBCSG 2301, que a gente chama de 2301, e o estudo Amaros. Esses estudos foram estudos randomizados, eu vou mostrar um pouco o desenho desses estudos que questionaram a necessidade de esvaziamento axilar mesmo com linfonodo sentinela positivo. O primeiro, o que mais gerou polêmica, foi o Z011. Incluíram pacientes com câncer de mama, estágios iniciais T1 e T2, que tinham axila negativa, a palpação, e não eram pacientes metastáticos. E essas pacientes seriam submetidas à cirurgia conservadora e linfonodo sentinela. E o linfonodo sentinela poderia estar positivo em um ou dois linfonodos sentinelas. E aí eles randomizaram para operar a axila ou não fazer nada na axila. Fazia as terapias adjuvantes e segmento. O 2301 também tinha um desenho muito semelhante. A única diferença é que eles incluíram somente pacientes com linfonodos sentinelas que tinham micrometástases. Entretanto, eles ampliaram o critério, não se restringindo apenas a pacientes com cirurgia conservadora. Poderia ser qualquer cirurgia na mama, poderia ser mastectomia. E a randomização foi a mesma, axilectomia ou cirurgia. O estudo Amaros tem um desenho muito semelhante, também qualquer cirurgia. Eles ampliaram um pouquinho mais esse critério para o linfonodo sentinela, que ao invés de 1 e 2, eles liberaram um pouco mais, poderia ter mais linfonodos sentinelas positivos. Entretanto, a randomização nessa situação foi para axilectomia e um outro grupo, ao invés de não fazer nada na axila, eles faziam radioterapia na axila. Vocês notem que em todos esses estudos, o N foi um N muito grande e os resultados estão aqui. No Z011, após 10 anos de acompanhamento, a sobrevida livre de doença foi a mesma entre os grupos que esvaziou a axila e que não esvaziou. A sobrevida global também não houve diferença nenhuma entre operar ou não operar a axila com o linfonodo positivo, e isso hoje fundamenta a nossa conduta de que pacientes que vão ser submetidos à cirurgia conservadora, com tumores pequenos, que tem axila clinicamente negativa, e o linfonodo sentinela tem 1 a 2 linfonodos sentinelas positivos, não há necessidade de fazer uma linfadenectomia axilar. O 2301 também mostrou sobrevida livre de doença muito semelhante, vocês veem que a curva não tem diferença nenhuma entre elas, a curva de sobrevida. Sobrevida global também não houve diferença nenhuma, e aqui a gente acaba fundamentando o que a gente faz hoje nas pacientes com micrometástases, no linfonodo sentinela, também não há necessidade de novas cirurgias na axila, mesmo a paciente fazendo mastectomia. O estudo Amaros, após 10 anos de acompanhamento, também mostrou sobrevida livre de doença e sobrevida global similares no grupo que operaram a axila contra o grupo que fizeram radioterapia na axila. E um detalhe nesse estudo, que o grupo que fez só radioterapia na axila tinha menos linfedema, menos complicações ao longo da vida do paciente. Portanto, uma outra forma de abordar, ao invés de eu fazer uma linfadenectomia axilar nos pacientes com linfonodos positivos, é possível a gente fazer uma radioterapia dessa axila com resultados oncológicos semelhantes.
Um outro dado importante retirado desses 3 trabalhos foram que, como eram estudos randomizados, eu tinha um grupo que operava e outro grupo que não operava, foram ver, nesses pacientes que operavam, qual é a taxa de linfonodos positivos, além daqueles linfonodos sentinelas positivos. E foi visto que no Z11, 27% tinha ainda doença além do linfonodo sentinela. No 2301, 13%. E no estudo Amaros, 33%. E, entretanto, a taxa de recorrência na axila desses 3 estudos foram extremamente baixas e similares ao grupo que operou. Portanto, a gente nota aqui, reforçando, que mesmo ficando doença na axila, acontece alguma coisa naquela região que as taxas de recorrência são extremamente baixas e similares ao grupo que opera, mostrando uma não necessidade de fazer uma linfadenectomia axilar nessa situação. Enfim, o que a gente tem de conceito atual é que a recidiva axilar é um evento raro. A axila pouco comprometida não se torna clinicamente detectável na maioria dos casos. Que a axila pouco comprometida não altera essa sobrevida, porque é bem provável que ela tenha uma boa resposta ao tratamento sistêmico, quimioterapia, hormonioterapia ou até radioterapia, ou uma ação chamada de protetora, eu coloquei entre aspas aqui, protetora, que bloqueia esse desenvolvimento da doença, afinal é essa a função do linfonodo. E assim, hoje não há necessidade de linfadenectomia axilar, na maioria dos casos, de pacientes com linfonodos positivos, linfonodos sentinelas positivos, em axilas que são clinicamente negativas antes do sentinela. E a axila positiva? Né? O que fazer com a axila positiva? Até então a gente falou de pacientes que tinham axila inicialmente negativa. Agora, o que fazer com a axila positiva? Será que é possível, de alguma forma, evitar uma linfadenectomia nas pacientes com axila positiva? Também na nossa linha do tempo aqui, foi apresentado alguns trabalhos de 2013 a 2015. Esses são o Sentina Trial, o 1071 e o SN-FINAC. São estudos experimentais que tentaram questionar a necessidade de fazer a linfadenectomia axilar nas pacientes que tinham linfonodo positivo. E esses estudos tiveram o seguinte pensamento: será que se a gente fizer tratamento sistêmico com a quimioterapia, já que nós sabemos que a quimioterapia trata bastante a axila, se essa axila ela responder e não tiver mais doença, eu preciso esvaziar essa axila ou eu posso fazer um linfonodo sentinela? E esses trabalhos tiveram um desenho de estudo muito semelhante. Dessa forma, a axila era positiva, fizeram quimioterapia, a axila se tornou negativa, fizeram linfonodo sentinela e depois a linfadenectomia axilar em todas as pacientes para ver as taxas de falso negativo dessa técnica. E esperava-se nesses estudos obter uma taxa de falso negativo menor que 10%, que era o que foi estabelecido inicialmente no início do linfonodo sentinela. Esses estudos, entretanto, eles foram considerados negativos, porque as taxas de falso negativo gerais dos estudos foram acima dos 10% pré-estabelecido. Vocês veem aqui, nos 3, 14, 12, 13%. Mas, analisando um subgrupo de paciente, naqueles em que foram retirados 3 ou mais linfonodos sentinelas e eles eram negativos, essas taxas atingiram menos que 10%, que era o esperado. Isso baliza hoje a conduta que a gente faz nos nossos pacientes, aqui no nosso serviço e também fora daqui. Né? Os pacientes que fazem o linfonodo sentinela e retiramos 3 linfonodos e eles são negativos, é possível oferecer não fazer a linfadenectomia axilar. Nesses trabalhos também, eles mostraram alguns fatores que reduzem as taxas de falso negativo. No caso, a retirada dos 3 linfonodos, utilizar as técnicas dos 2 radiofármacos, do radiofármaco e do corante no linfonodo sentinela, isso faz com que a gente retire um pouco mais de linfonodo sentinela e reduz a chance de ter ficado doença na axila. Também fazer imunistoquímica do linfonodo sentinela. E uma estratégia também desenvolvida é a clipagem do linfonodo sentinela positivo, do linfonodo positivo previamente à quimioterapia. O que é essa clipagem? O linfonodo positivo, previamente ao tratamento, coloca-se um clipe
marcador dentro do tumor, ou um clipe metálico, ou um clipe com iodo. A paciente vai para o tratamento com quimioterapia e depois na cirurgia identifica-se aquele linfonodo com o clipe. E se desapareceu a doença naquele linfonodo que era positivo e era o clipado, eu sei que era aquele que tinha doença, os estudos mostraram que essa taxa de falso negativo era bem menor. Essa taxa de ter ficado pacientes com doença na axila era muito menor. Então, é uma estratégia que pode ser usada também para reduzir a taxa de falso negativo e impedir a necessidade de uma linfadenectomia axilar. A gente não tem ainda estudos prospectivos randomizados nesse cenário, mas temos dados retrospectivos que mostram que é seguro nós não fazermos a realização da linfadenectomia axilar numa paciente em que você tinha um linfonodo positivo, fez quimioterapia, ele desapareceu, o linfonodo suspeito, fazendo um linfonodo sentinela, retirando 3 linfonodos sentinelas ou o linfonodo clipado, é possível a gente não fazer o esvaziamento axilar, e hoje é a conduta do nosso serviço, né? Nós aderimos a essa conduta e há alguns anos estamos evitando mais linfadenectomias axilares. Enfim, a abordagem axilar, no passado, vocês lembram que era simplesmente linfadenectomia axilar para todo mundo. Hoje existe uma gama enorme de possibilidades. O tratamento ficou muito mais personalizado, individualizado, com a evolução do conhecimento do câncer de mama. E no atual momento, o que nós fazemos? Nas pacientes com axila negativa, né, tumores iniciais, axila negativa, a gente opta para a realização do linfonodo sentinela. Se ele é negativo ou se ele tem uma micrometástase, não precisa mais cirurgia, somente o sentinela. Se a paciente tem macrometástase, é possível a gente não fazer nenhuma cirurgia, se for até 2 linfonodos sentinelas e a paciente for submetida a um quadrante. No caso diferente, ou seja, tem um pouco mais de linfonodo sentinela, ou a paciente for submetida a mastectomia, é possível a gente optar por uma radioterapia da axila baseada naquele estudo Amaros, evitando a linfadenectomia axilar. No caso da axila positiva, normalmente a gente opta para o início do tratamento com quimioterapia ou hormonioterapia para tentar reduzir essa doença, e se essa doença na axila se torna negativa após a quimioterapia, faz-se o linfonodo sentinela, retirando-se 3 linfonodos ou um linfonodo mais aquele que foi clipado, a depender da técnica que foi utilizada. Hoje a gente opta por não fazer o esvaziamento axilar, evitando-se a linfadenectomia axilar. E a linfadenectomia axilar, ela acaba ficando para os casos de, após a quimioterapia, permaneceu positivo o linfonodo, ou fez o linfonodo sentinela e ele é positivo. Aí, no momento atual do conhecimento, a gente opta por cirurgia total da axila, que, diferentemente do que era feito no passado, hoje a abordagem axilar não há necessidade da retirada dos 3 níveis. Nós fazemos 2 níveis, e uma amostragem de 10 linfonodos ou mais já se considera uma amostragem suficiente da axila para que a gente possa estar sendo feito um bom tratamento para o paciente. Nos tumores avançados, T4, ou que tem muito comprometimento na axila, atualmente ainda a gente opta por a realização da linfadenectomia axilar. E no futuro? Né? No futuro, algumas coisas podem mudar e agregar além do que a gente faz hoje para esse tratamento. Deu para notar que uma conduta muito personalizada, cada caso a gente aborda de uma forma, e no futuro talvez relativamente próximo, uma questão são esses casos aqui de axila positiva, né, pacientes que tinham axila positiva, fizeram um tratamento com quimioterapia e desapareceu a doença, e a gente faz o linfonodo sentinela e ainda ele é positivo. Nesse sentido, estão em andamento um estudo no qual está questionando a necessidade da cirurgia axilar. Esse estudo é o Alliance A011-22, que vai estão incluindo ainda, né, o estudo está em andamento, 1.660 casos. O que eles fazem nesse estudo? Pacientes com câncer de mama, com tumor T1, a T3, com axila positiva em biópsia, faz quimioterapia, a axila se torna negativa, e realiza-se o linfonodo sentinela, e esse linfonodo sentinela é positivo.
eles estão randomizando pacientes por fazer a cirurgia axilar, que é o padrão hoje, ou fazer apenas a radioterapia da axila. Esses são os objetivos primários e secundários desse estudo, que daqui a alguns anos a gente vai ter alguma resposta, se nesse cenário aí é preciso também fazer a cirurgia axilar, ou se a radioterapia já pode ser suficiente, trazendo menos morbidade. E um outro cenário do futuro também é nas pacientes com axila negativa. Por quê? Como a gente já viu os conceitos atuais do linfonodo sentinela, ou seja, que a recidiva axilar é um evento raro, quando pouco comprometimento da axila, ela não se torna clinicamente detectável, a axila pouco comprometida não altera a sobrevida, não há necessidade de eu esvaziar, de fazer uma cirurgia mais agressiva nos pacientes, mesmo com linfonodo positivos. A pergunta é a seguinte: é possível omitir o linfonodo sentinela em axilas negativas? Para que eu vou fazer um sentinela se ele é positivo ou negativo, eu não vou mudar a minha conduta? Pensando nesse sentido, alguns estudos estão em andamento para tentar também minimizar as complicações que mesmo... Então, tentar diminuir a morbidade também causada pelo linfonodo sentinela, que traz linfedema, déficit sensorial, algumas coisas que, embora menos que a cirurgia axilar, né, a linfadenectomia, também pode trazer. Nesse sentido, alguns estudos randomizados estão em andamento. Os estudos eles têm o mesmo desenho, mas são muito parecidos, incluem pacientes com tumor T1 e T2, que são clinicamente negativos e que têm um ultrassom axilar negativo. E eles randomizam as pacientes em realizar o linfonodo sentinela ou não realizar nenhuma cirurgia axilar. Por que o ultrassom? O ultrassom é um exame que é muito disponível, é um ultrassom, um exame que tem pouca agressividade, não tem radiação, não tem contraste. E o ultrassom da axila, quando ele fala que a axila é negativa, a chance de ser negativa mesmo, ela vai de 85% a 90%. O ultrassom, ele falha nessa porcentagem de pacientes, mas quando ele falha no sentido de não ver doença, a maioria das vezes é uma doença em pequena quantidade, 1 a 3 linfonodos. É raro o ultrassom mostrar negativo e ter muita doença axilar. E a gente viu que o comprometimento axilar em pequena quantidade não traz um impacto na sobrevida. Pensando nisso, utilizou-se o ultrassom, agregando a clínica para fazer esses estudos randomizados. E quais são eles aqui? O primeiro que iniciou foi chamado de estudo SOUND. São estudos randomizados, multicêntricos. Esse SOUND é um estudo italiano, começou em 2012 e agregava pacientes, recrutava pacientes só com tumores T1, menor que 2 centímetros. Em 2015, um outro estudo chamado INSEMA, feito na Alemanha e na Áustria, também multicêntrico, ampliou um pouco esse critério do SOUND, permitindo pacientes com tumores maiores do que 2 centímetros até 5 centímetros. Ou seja, tumor T1 e tumor T2. Um outro estudo, feito na Holanda, começou em 2014, ampliou o critério também para maior que 5 centímetros e permitiu que pacientes que fossem realizar quimioterapia neoadjuvante também fossem incluídos nesse estudo, desde que tivessem axila clinicamente negativa e ultrassom negativo antes do tratamento. E, por fim, o estudo Venus, que é um estudo brasileiro, um estudo que é feito aqui no nosso serviço. Nós começamos o ano passado, que ampliamos um pouquinho o critério dos outros estudos para ver se agrega um pouco mais de conhecimento nessa situação. Tumores, nós incluímos pacientes com tumores pequenos, menores que 5 centímetros, permitimos também pacientes que vão realizar quimioterapia neoadjuvante e um passo a mais nessa busca pelo conhecimento, que a gente permitiu também pacientes que vão ser submetidas à mastectomia, o que não tinha sido inserido nos outros trabalhos até então. Esse estudo está em andamento e ela é parte de uma tese de doutorado, de mestrado da Daniela Miyamoto, que é aluna do Dr. Luiz Otávio. E aqui a gente tem a primeira publicação desse estudo, no qual a gente apresentou o protocolo de pesquisa que está sendo realizado. E aqui eu quero abrir um espaço para agradecer todo mundo que se empenhou para que esse estudo
entrasse em andamento para que nós aqui do departamento e da Unicamp pudesse estar no top de linha em relação às pesquisas no mundo para câncer de mama, e todas as pessoas que permitiram e ajudaram para que esse estudo estivesse em andamento. A Daniela vai defender agora em novembro a tese dela, e essa é a publicação do estudo inicial. E espero que saiam muitos outros estudos em relação a nesse sentido, e para a gente definir se há necessidade nesse cenário de tumores iniciais, com axila clinicamente negativa e axila clinicamente negativa ao ultrassom, se é necessário ou não a realização do linfonodo sentinela, ou seja, um passo além do que vem sendo mostrado a evolução do câncer de mama. Algumas considerações finais que eu queria dizer: vocês puderam ver durante toda essa apresentação que houve uma redução enorme na cirurgia axilar ao longo desse século. Por um século, a conduta era única. Hoje, a conduta era personalizada, muito porque houve uma evolução no conhecimento do câncer de mama, da biologia molecular, da genética, da sua evolução, fazendo com que a gente pudesse hoje fazer cirurgias menos agressivas e, consequentemente, menos morbidade para esses pacientes. Também, a gente pôde notar ao longo dessa apresentação que, atualmente, a abordagem da axila ela tem uma função muito mais prognóstica, na maioria das vezes, do que de tratamento, como era o objetivo inicial das cirurgias axilares. E queria finalizar a minha apresentação com 2 questionamentos. O primeiro é: qual será o limite para a redução da cirurgia da axila? Aonde a gente pode chegar? Esses estudos que estão em andamento podem responder uma parte disso, e também se no futuro será necessário uma abordagem da axila a partir do momento que a gente viu um desenvolvimento muito grande da parte genética, mostrando que alguns tumores são tão indolentes que eu talvez não precise de nenhum tratamento, outros são tão agressivos que eu preciso de um tratamento mais radical. Acredito que talvez no futuro a abordagem axilar possa ser desnecessária. Queria agradecer a presença, lembrar do Outubro Rosa, o mês em que o mundo se mobiliza contra essa doença que a gente está conversando agora aqui. Obrigado. Juliano, parabéns. Muito obrigado pela tua apresentação. De uma forma muito didática, com essa demonstração dessa linha do tempo, você conseguiu sistematizar para esse nosso público tão diverso como nós temos aqui na reunião do departamento, desde alunos de graduação até os colegas do departamento. Você conseguiu sistematizar como foi a evolução histórica. Você deixou muito claro também que a busca sempre é pela melhor qualidade de vida aliada à segurança oncológica. Esse é um tema que a gente viu a reunião dessa quinta-feira e a reunião da semana passada, da apresentação do Fabrício, elas conversam muito nesse sentido. A gente consegue a mesma segurança oncológica ou a maior radicalidade oncológica aliada à melhor qualidade de vida, seja na abordagem da mama, seja na abordagem da axila. Para quem não teve a oportunidade de ver a reunião da semana passada e todas as outras demais apresentações, eu estou colocando o link com as reuniões gravadas. Essa reunião também está sendo gravada e vai ficar disponível nesse canal nosso no YouTube. Nós recebemos 2 perguntas, Juliano, da equipe da fisioterapia do CAISM. Não está no chat, tá certo? Foi encaminhado aqui para mim por outro sistema. Primeira questão da equipe da fisioterapia do CAISM. Qual é o número máximo, aqui considerado no nosso serviço, de linfonodos retirados pela técnica da biópsia do linfonodo sentinela que não seja considerada base de axila? É óbvio que pela fisio a gente entende essa preocupação, porque quanto mais linfonodos, maior o risco de linfedema, o cuidado, digamos assim, em termos de reabilitação pode ser diferente. Então elas estão perguntando essa ponderação. Até que número a gente considera BLS, até que número a gente considera base de axila, até que número de linfonodos retirados a gente fala que a paciente fez uma linfadenectomia completa. Essa pergunta é interessante e é uma preocupação grande, né? Você falou mesmo do pessoal da fisioterapia nesse sentido. Só para deixar bem claro,
o que a gente considera linfonodo sentinela. Quando a gente faz a técnica, todos que são azuis são linfonodos sentinelas. Todos que captam com radiofármaco são linfonodos sentinela. E, além disso, alguns linfonodos que clinicamente se tornam suspeitos, também a gente retira na axila. Então, não existe um número de falar que é base e falar que é linfonodo sentinela. Então, às vezes, a depender da drenagem linfática, se retira um monte de linfonodo sentinela. É o mais raro. A maioria das vezes são 1 a 2, mas é o mais raro. E essa questão de base de axila é um conceito de uma amostragem aleatória. Eu tiro uma quantidade de tecido da axila sem estar marcado com corante ou com radiofármaco. Então, essa é a base. Hoje em dia, nós consideramos uma amostragem axilar adequada quando de uma linfadenectomia axilar, quando mais que 10 linfonodos é retirado. E por vezes, raramente acontece, mas eu acho que por isso que o pessoal da fisioterapia fez essa questão, às vezes tem pessoa que tira 10 linfonodos sentinela. Acontece, é raro, mas acontece. E aí, sei lá, será que aquilo foi uma amostragem direcionada pelos marcadores que tirou muito linfonodo? É isso que a gente pensa. E aí tem mais morbidade também. Por isso que o linfonodo sentinela, ele tem também aquelas taxas de complicações que eu mostrei para vocês. Então não é inócuo o linfonodo sentinela. Perfeito. São inúmeras variáveis, né, Juliano? O encontro no intraoperatório, aquilo que a gente acaba encontrando. Se o Dr. Gustavo tivesse aqui, ele falaria, ele não está presente na reunião, né? Ele estava hoje de manhã na reunião da pelve, acho que nessa ele não conseguiu estar conosco. Ele falaria que no linfonodo sentinela a gente tira tudo que cora, tudo que apita e tudo que palpa. E existe também existe a questão da obstinação também do patologista, né? Quanto mais o patologista dissecar aquela amostra axilar que foi encaminhada, maior vai ser o número de linfonodos encontrados. A equipe da fisioterapia, aqui na pessoa da Marcela, elas estão colocando que a questão seria relacionada a isso, sim, a questão da reabilitação, tanto que elas têm 2 cartilhas diferentes, né, 2 cartilhas educativas diferentes para as pacientes. Uma que é voltada para a população de linfonodo sentinela e a outra que é voltada para as pacientes que realizaram a abordagem linfonodal axilar completa. A Marcela me falou isso ontem, conversei com ela me falou isso ontem, que depois que introduziram o linfonodo sentinela, né, como foi esse divisor de águas, tiveram que fazer uma mudança na abordagem de reabilitação mesmo. Tem 2 cartilhas. E aí elas ficam assim, nossa, a pessoa fez linfonodo sentinela, mas tirou um monte, será que eu dou qual cartilha? Deve ser o pensamento dela, eu dou a cartilha da linfadenectomia ou dou do linfonodo sentinela, né? Deve ser isso. Segunda questão encaminhada aqui pela equipe da Físio, se não for clipado o linfonodo antes da quimioterapia. Então, aqui eu estou imaginando que a equipe da Físio está questionando a paciente que tenha o comprometimento axilar na avaliação, no exame clínico prévio, se esse linfonodo não for clipado antes da quimio e ele desaparecer. E aí, preserva a axila? Qual é a conduta nesses casos? Essa técnica da clipagem, inclusive a gente não faz aqui, não faz. Mas eu, no meu consultório, eu gosto de utilizar essa técnica. Mas é algo muito questionável. Por quê? Tem duas coisas que devem ser colocadas. Primeira coisa, quando você clipa o linfonodo, que é positivo, então eu tenho certeza que aquele que era positivo, e eu retiro, acho o clipado, ele dá negativo, então a chance de ter tido uma resposta na axila é extremamente alta. Então isso é positivo. Entretanto, os estudos que cliparam, 20% das vezes, o linfonodo clipado, ele não foi encontrado. Ele não se achou esse linfonodo clipado. E aí, nessa situação que não achou o linfonodo clipado, o que se recomenda, a princípio, fazer esvaziamento axilar, né? Mas é possível também fazer uma outra técnica sem o linfonodo clipado, que é a retirada de 3 ou mais linfonodos sentinelas, sem clipar o linfonodo. E aí você não cliparia, retiraria 3 linfonodos sentinelas, e sendo esses 3 negativos, você poderia evitar o linfadenectomia axilar. Só que tem um outro porém. Esses próprios trabalhos, eles mostraram que 50% das vezes eu não acho 3 linfonodos sentinelas. É menos. E quanto menor a quantidade de linfonodos sentinela, a taxa de ter doença residual
ela chega até a 25%, que considera-se inaceitável. Então a gente fica entre a cruz e a caldeirinha. Se eu clipo e não encontro, mas eu posso clipar e na hora de tirar linfonodo sentinela só tiro 2, só tiro 1, só encontro 1, e aí acaba evoluindo para uma linfadenectomia axilar também. Então, respondendo a pergunta, se não acho clipado, o ideal é fazer a linfadenectomia axilar. Perfeito. Juliano, nós estamos recebendo aqui inúmeras manifestações de apreço aqui pela tua apresentação. Eu Doutora Adriana agradeço. Luz, doutor João Luiz, doutor Luiz Otávio. Então, creio que tenhamos atingido aí o nosso objetivo de poder fazer esse esclarecimento, de poder fazer uma aula bem didática, uma aula que consiga ajudar a tantos atores aqui do nosso departamento e do nosso hospital na compreensão da importância da abordagem axilar no tratamento do câncer de mama. Queria deixar com você suas considerações finais. Na sequência, eu vou fazer o encerramento e apresentar o tema da próxima semana. Obrigado, Cássio, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui e tentar, espero que tenha atingido o objetivo de mostrar que a evolução dessa cirurgia, dessa abordagem no câncer de mama, e que ainda bem que hoje em dia cada vez a gente está sendo menos agressivo, trazendo melhor qualidade de vida para as pessoas que têm câncer de mama. Obrigado. E agradeço ao departamento, em nome da doutora Fernanda, por esse convite novamente. Perfeito. Vou te fazer uma última questão, a queima-roupa. Nós vamos parar de abordar a axila das pacientes ou não? Cássio, falar a verdade, eu tenho essa sensação, cara. Eu tenho. Sabe por quê? Se eu olhar naquela tabela que eu mostrei de abordagem atual da axila, as únicas situações em que a gente aborda a axila são doença bem avançada na axila. Praticamente é isso, bem avançada, o que não responde ao tratamento. Se você pensar que essas doenças bem avançadas, a cirurgia, a agressão, você fazer a cirurgia pode não mudar nada, porque sistemicamente ela já está disseminada, então se for analisar, pode ser que daqui a um tempo a gente nem faça nenhuma abordagem na axila. Porque o no avançado já está super avançado e o prognóstico já está fechado. É isso que eu imagino, mas atualmente ainda a gente faz, tá bom? E destacando também toda a evolução, né? Não é só a cirurgia, né? Toda a evolução do tratamento sistêmico, como você já ponderou na aula, toda a evolução da radioterapia, dos marcadores, de terapias gênicas e por aí vai. O futuro está sendo escrito à frente dos nossos olhos, né? Isso mesmo. Juliano, muito obrigado. A doutora Fernanda está se manifestando aqui no chat também, agradecendo a tua presença. A nossa secretaria já está colocando aqui a próxima reunião do dia 22 de outubro, está sendo projetado, câncer de mama e gestação. Teremos uma equipe aí top também discutindo, tanto a equipe de oncologia quanto a equipe da obstetrícia, Dr. César Cabello, doutora Laura, a própria doutora Fernanda. Então, aguardamos a presença de todos no próximo dia 22 de outubro. Obrigado a todos pela presença, pelas perguntas, pela participação e nos vemos na próxima semana. Abraços.